Ninguém naquela estrada vazia poderia imaginar que um simples pneu furado seria o começo de uma história de amor. Ele só queria chegar logo ao seu destino, longe das cobranças e da pressão da família. Ela voltava para casa depois de um plantão exausto. E o encontro dos dois, no meio do nada, mudaria tudo na vida de cada um. Antes de começar, me conta uma coisa. De qual cidade você está ouvindo essa história agora e que horas são aí? Escreve nos comentários. É muito especial saber até onde essas histórias chegam e em que momento do seu dia elas te encontram. O nome dele era Arthur Albuquerque, um milionário conhecido nas capas de revista de negócios, dono de uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo país. Aos 40 anos, tinha tudo o que muita gente sonha: dinheiro, poder, influência. Mas o que ninguém via é que por trás dos ternos caros e dos sorrisos nas fotos, existia um homem cansado, pressionado por uma mãe controladora e por expectativas que pareciam nunca ter fim. Arthur estava acostumado a ser levado de um lugar a outro. Motorista particular, carro blindado, tudo sempre pronto. Ele não sabia o que era abastecer o próprio carro, muito menos trocar um pneu. E naquele dia específico, isso ia fazer toda a diferença. A briga com a mãe tinha sido pior que o normal. Dona Celeste, uma mulher elegante, fria e obcecada pela imagem da família, tinha passado do limite. Você não pode continuar se envolvendo com qualquer uma, Arthur, ela disse, na sala enorme da mansão da família. Um homem da sua posição precisa de uma esposa à altura. Já está na hora de pensar num casamento que fortaleça nosso nome, não em paixõezinhas passageiras. Arthur respirou fundo, tentando manter a calma. Mãe, eu nem tenho tempo para cuidar de mim, quanto mais de um casamento arranjado. Então invente tempo, ela retrucou. O conselho já está questionando suas escolhas pessoais. E acredite, a vida afetiva de um CEO interfere nos negócios, sim. Ele se levantou sem conseguir ouvir mais nada. Eu preciso sair daqui, disse, pegando as chaves de um dos carros esportivos da garagem. Arthur, você não está levando o motorista, alertou a funcionária da casa. Hoje eu não quero ninguém. Hoje eu só quero dirigir. E foi o que ele fez. Pegou a estrada rumo ao interior, sem destino certo, só com a vontade de se afastar daquela mansão que parecia cada vez mais uma caixa de vidro onde ele era exibido, mas nunca ouvido. A cidade grande foi ficando para trás. O sinal do celular começou a falhar. As luzes dos prédios deram lugar às sombras das árvores à beira da rodovia. O sol já estava se escondendo quando ele ouviu o barulho. Um estalo seco, um tranco no carro, a direção puxando para o lado. Em segundos, o painel acusou o problema: pneu furado. Arthur encostou no acostamento, praguejando baixinho. Saiu do carro, olhando para a roda traseira destruída. Ótimo, murmurou. Perfeito, isso só pode acontecer hoje. Ele abriu o porta-malas, viu o estepe, o macaco, as ferramentas e ficou parado. Olhava para tudo aquilo como quem olha para peças de um quebra-cabeça impossível. Tá de brincadeira comigo, disse esfregando o rosto. Ele nunca tinha trocado um pneu na vida. Enquanto pensava se ligava para o seguro, para o motorista, para alguém, o som de um carro velho se aproximando cortou o silêncio da estrada. Os faróis iluminaram o carro dele parado. O veículo reduziu a velocidade e parou alguns metros à frente. Do carro simples, desceu uma mulher, cabelos presos de qualquer jeito em um rabo de cavalo, uniforme de enfermeira amassado, tênis claros já gastos de tanto andar. Era visível o cansaço nos olhos dela, mas também havia um tipo de firmeza tranquila naquele jeito de caminhar. Ela se aproximou, avaliando a cena num segundo. Furou o pneu? Perguntou sem rodeios. Parece que sim. Arthur respondeu, ainda meio irritado. Eu estava bem até isso acontecer. Você sabe trocar?
Ela perguntou, apontando com o queixo para o porta-malas aberto. Ele hesitou. Teoricamente, sim. Ela cruzou os braços, desconfiada. Teoricamente, quer dizer que não. Ele suspirou. Eu sempre ando com motorista. Nunca precisei disso. Um canto da boca dela se ergueu num meio sorriso. Deu para ver. Fica tranquilo, ninguém nasce sabendo. Mas dá para aprender. Ela foi até o carro dele, tirou o estepe como se aquilo fizesse parte da rotina. Pegou o macaco no lugar certo, soltou os parafusos com um pouco de esforço, apoiando o peso do corpo. Arthur observava sem acreditar. Você faz isso sempre? Perguntou intrigado. Olha, eu preferia não ter tanto treino assim com pneu furado. Ela respondeu rindo de leve. Mas quando seu pai é dono de uma oficina, num lugar onde o guincho demora uma eternidade para chegar, ou você aprende, ou vai ficar muito tempo esperando ajuda. Ele se calou por um instante, curioso. Seu pai é mecânico? É, ela confirmou, encaixando o macaco debaixo do carro. Oficina Rodrigues em Filha. A filha, no caso, sou eu. Pelo menos no tempo livre. E no tempo não livre? Arriscou ele. No tempo não livre, eu sou enfermeira, respondeu enquanto levantava o carro. Plantão em pronto atendimento, posto de saúde, essas coisas que ninguém valoriza até precisar. Arthur sentiu uma pontada estranha, um misto de admiração e vergonha por não saber nem trocar o próprio pneu. Obrigado por parar, ele disse, sincero. Podia simplesmente ter passado direto. Ela deu de ombros. Moça sozinha com o carro parado na estrada. Todo mundo desconfia. Mas comentou. Homem de carro caro parado na estrada, eu desconfio mais ainda. Mas nesse caso, foi só um pneu mesmo. Ele riu. Eu sou Arthur. Eu sou Marina. Respondeu ela, sem interromper o que estava fazendo. Em poucos minutos, o pneu velho tinha saído. E o estepe estava no lugar. Marina apertou os parafusos com segurança, baixou o carro devagar e fez um último ajuste. Pronto, ela disse. Vai aguentar até você chegar na cidade e mandar arrumar direitinho. Arthur colocou a mão no bolso, pegou a carteira, separou algumas notas. Deixa eu te pagar, pelo menos. Você salvou minha noite. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele. Eu não parei aqui para ganhar dinheiro, disse. Séria. Parei porque sei como é ficar na estrada sem saber o que fazer. Mas eu insisto. Ele tentou. É o mínimo. Ela balançou a cabeça. Se você quer fazer o mínimo, dirige devagar até a próxima cidade. Apontou. E vê se, da próxima vez, aprende pelo menos a soltar os parafusos. Ele guardou o dinheiro, meio sem graça. Você é sempre assim direta? É o plantão. Ela respondeu. Depois que você vê gente reclamando de dor por qualquer coisa e gente quieta suportando o que ninguém suportaria, aprende a não enrolar muito com palavras. Arthur observou o carro dela. Simples, com o logo de um posto de saúde na lateral. Você mora por aqui? Na cidade, a uns 10 quilômetros daqui, respondeu. Se você seguir em frente, vai chegar lá. Tem uma borracharia logo na entrada. Meu pai provavelmente vai estar lá, resmungando de algum cliente. Ele sorriu. Obrigado, Marina. De verdade. Ela deu um aceno pequeno com a cabeça, abriu a porta do carro e entrou. Antes de ligar, olhou de novo para ele. E um conselho gratuito. Se você está dirigindo por aí sozinho, à noite, com essa cara de quem quer sumir do mundo, cuidado para não se perder de si mesmo também. Ele ficou parado, vendo o carro dela se afastar. A frase ficou ecoando. Cuidado para não se perder de si mesmo também. Arthur entrou no próprio carro, religou o motor e dirigiu devagar até a cidade que ela tinha indicado. Assim que viu a placa Oficina Rodrigues em Filha, desacelerou. O lugar era simples, com uma fachada antiga, mas bem cuidada. O portão estava fechado, já era tarde. Ele olhou, pensou em buzinar, mas desistiu. Estava cansado. Acabou indo parar numa pequena pousada no centro.
Tentou dormir, mas a imagem de Marina, de uniforme de enfermeira, joelhos sujos de terra, trocando o pneu com firmeza, não saía da cabeça. No dia seguinte, bem cedo, ele voltou à oficina. O barulho de uma música sertaneja baixa vinha lá de dentro. Um homem de meia idade, mãos sujas de graxa, levantou o rosto ao ouvir o motor. "Pois não?" perguntou, enxugando as mãos num pano. "Bom dia." Arthur respondeu. "Ontem à noite eu tive um pneu furado na estrada. Sua filha me ajudou. Ela disse que eu devia vir aqui trocar o pneu de verdade." Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto do homem. "Marina, só podia ser ela", comentou. "Aquela menina não pode ver alguém com carro parado na estrada que já quer resolver." Enquanto o pai examinava o estrago do pneu, Arthur olhava ao redor. Ferramentas, cheiro de borracha, fotos antigas da família pregadas na parede. Marina apareceu alguns minutos depois, de cabelo preso num coque mais arrumado, já com a roupa de enfermeira pronta para o plantão. "Você de novo?" ela perguntou surpresa. "Eu vim agradecer melhor", ele disse, "e trocar o pneu de verdade, como a senhora mandou." Ela riu. "Agora sim, parece alguém que aprendeu alguma coisa." Enquanto o pai trabalhava no pneu, Marina ofereceu um café numa xícara de vidro simples. Eles se sentaram num banquinho do lado de fora. Arthur contou aos poucos que era dono de uma rede de hotéis. Ela arregalou um pouco os olhos, mas não fez a pergunta que ele estava acostumado a ouvir. "Quanto você tem?" Em vez disso, perguntou: "E isso te faz feliz?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Faz, às vezes", admitiu, "mas ultimamente tem mais me cansado do que qualquer outra coisa." "Então tem alguma coisa errada", ela comentou, mexendo o café. "Trabalhar cansa, claro, mas viver não devia cansar o tempo todo." Ele notou que nas mãos dela havia pequenos calos, de quem cuida, de quem puxa macas, de quem ajuda a levantar quem caiu. "E você?" ele devolveu. "É feliz cuidando de gente que ninguém lembra depois?" Ela pensou um pouco. "Cansada, eu tô", disse. "Mas quando um paciente sai andando depois de chegar desacordado, quando uma mãe volta com o bebê saudável, quando um idoso sorri porque alguém segurou a mão dele, nesses momentos eu penso, vale a pena." "Então, acho que sim. Eu sou feliz no meio da bagunça." Arthur sentiu algo apertar no peito, uma espécie de inveja boa. Ele, contudo, não sabia responder com a mesma certeza. Quando o pneu ficou pronto, ele fez questão de pagar o serviço. Dessa vez, o pai aceitou, claro. Antes de ir embora, Arthur olhou para Marina. "Eu tenho uma reunião amanhã na cidade grande", ele disse. "Mas, quando voltar, posso passar para tomar outro café?" Ela o encarou, séria. "Se for só café, a gente vê", respondeu. "Se for para fugir de problema, a estrada é longa, não é aqui que você tem que parar." Ele sorriu. "Talvez seja um pouco dos dois." Ele voltou para a cidade, mas alguma coisa tinha mudado. Nos dias seguintes, entre reuniões e telefonemas, o pensamento voltava para aquela oficina, para aquele café, para a enfermeira que trocava pneus melhor do que muito homem da cidade grande, e perguntava se ele era feliz com a naturalidade de quem pergunta a hora. Arthur começou a arranjar desculpas para voltar. Uma vez, levou filtros de ar novos que, por acaso, estavam sobrando em um depósito de uma das empresas. Em outra, apareceu com caixas de máscara e luvas para o posto de saúde onde Marina trabalhava, dizendo que a fundação da empresa estava fazendo uma doação pontual. Ela desconfiava, claro, mas aceitava, porque sabia o quanto aquele material fazia falta. A cada visita, o vínculo entre eles crescia. Ele passou a conhecer o pai dela melhor, as histórias da oficina, as dificuldades de manter um negócio pequeno num mundo onde tudo parece engolido pela pressa. Conheceu também os moradores, que o olhavam com curiosidade no começo, e depois com certa simpatia, quando perceberam que ele voltava sempre e não tinha o nariz empinado.
Marina, por sua vez, começou a ver por trás do terno bem cortado um homem cheio de dúvidas, com um coração que ainda sabia se comover com dor alheia, embora vivesse cercado por luxo. Eles passaram a caminhar às vezes até a pequena ponte da cidade, depois do expediente, só para ver o rio passar e descansar os pensamentos. Uma noite, sentados no parapeito, Arthur confessou: eu sempre tive tudo planejado. Metas, números, projeções. Mas desde o dia do pneu furado, eu sinto que meu mapa inteiro mudou. E eu não sei para onde isso vai me levar. Mapa novo dá medo mesmo, ela respondeu. Mas é assim com os pacientes também. Eles chegam sem saber o que vai ser do corpo deles. Às vezes, do nada, aparece uma melhora que ninguém esperava. Não tem como controlar tudo. Ele olhou para ela, para o reflexo da lua nos olhos dela. Marina, eu não sei o que vai ser de mim daqui a alguns meses. Mas eu sei que desde que parei naquela estrada, eu não consigo mais imaginar minha vida sem essa cidade, sem você. Ela engoliu em seco, o coração acelerando. Arthur, começou. Mas antes que pudesse continuar, o celular dele vibrou insistentemente. Era a mãe. Ele atendeu, já sabendo que não seria uma conversa calma. Onde você está? A voz de Dona Celeste veio fria. O diretor financeiro disse que você desmarcou 2 reuniões importantes essa semana. Eu estou resolvendo outras coisas, respondeu Arthur. Com quem? Ela insistiu. Com aquela gente do interior? Já me disseram que você anda frequentando uma oficina, posto de saúde. Arthur, você tem ideia do que isso faz com a sua imagem? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Minha imagem não é feita só de onde eu janto e com quem eu apareço em foto, mãe. Você está se envolvendo com gente que não é do seu nível. Ela disparou. Eu soube que tem uma enfermeira, filha de mecânico. Isso é um absurdo, Arthur. Você nasceu para coisas maiores do que isso. Marina ouviu parte da frase, mesmo sem querer. Doeu. Ele se levantou. Mãe, eu não vou aceitar que você fale assim de pessoas que trabalham mais do que a maioria dos seus amigos de coquetel. Não levante a voz para mim, ela cortou. Se você quer jogar sua vida fora por uma aventura com alguém que não entende nada do seu mundo, faça escondido. Mas não arraste o nome da família para essa lama. Marina sentiu como se levasse um tapa invisível. Arthur estava prestes a responder quando viu o rosto dela, os olhos baixos, a expressão ferida. Ele desligou sem dizer mais nada. Marina, Ela levantou a mão pedindo silêncio. Não precisa se explicar, disse com a voz baixa. Eu ouvi o suficiente. O que minha mãe disse... O que sua mãe disse só colocou para fora o que muita gente pensa e não fala. Interrompeu ela. Você é um milionário que anda com gente importante. Eu sou uma enfermeira filha de mecânico. Eu sei fazer curativo, trocar soro, trocar pneu, mas não sei lidar com esse mundo que acha que eu sou lama. Arthur sentiu o peito apertar. Você não é isso. Nunca foi, nunca será. Ela respirou fundo, encarando-o com firmeza, embora os olhos estivessem marejados. Arthur, eu não tenho medo de trabalho, de estrada, de plantão virado. Eu tenho medo é de entrar num mundo que vai passar o resto da vida me lembrando que eu não devia estar lá. E pior, usar isso contra você. Eu não quero ser o motivo de você brigar com a sua família, perder negócios, virar manchete por causa de mim. Eu não ligo para manchete, ele insistiu. Mas deveria, respondeu. Esse é o seu mundo. O meu, aqui, já é complicado o bastante. Ela se levantou. Eu acho melhor você voltar para sua vida, Arthur. Disse, engolindo as palavras como quem engole remédio amargo. E guardar essa cidade só como um lugar onde, um dia, um pneu furado te deu um pouco de paz. Ele tentou se aproximar. Marina... Não torna isso mais difícil, pediu. Vai embora antes que ficar aqui doa mais do que já está doendo. Ele soube,
pela firmeza da voz dela, que insistir naquele momento só machucaria mais. Foi embora naquela noite com o coração pesado, o carro inteiro, mas a alma em pedaços. Os dias seguintes foram um caos. Dona Celeste pressionava por aparições públicas, jantares com gente à altura, negócios estratégicos. Ela até começou a citar nomes de possíveis boas esposas de famílias tradicionais. O conselho, satisfeito por ver Arthur presente em reuniões e eventos, parecia menos preocupado. Mas por dentro, ele estava vazio. Os relatórios não tinham mais graça. As viagens pareciam todas iguais. As conversas de networking soavam ocas. Ele se pegava abrindo o mapa no celular, vendo o nome da pequena cidade, o pontinho da oficina, do posto de saúde, e fechando de novo, covarde, com medo de reabrir a ferida. Até que um dia, em uma reunião de planejamento, um dos diretores sugeriu: temos uma proposta para transformar aquela área próxima à rodovia em um grande resort, Arthur. Terreno barato, mão de obra barata. Podemos comprar a oficina, o posto e algumas casas. A prefeitura está inclinada a aceitar. Arthur sentiu o sangue gelar. Oficina? Posto? Repetiu. Sim, respondeu o diretor. Uma cidadezinha pequena, sem muita estrutura. O senhor conhece o lugar? Ele pensou em Marina, no pai dela, no rosto dela, ouvindo a mãe dele ser chamada de gente de nível inferior. Pensou na ponte, no rio, nas risadas discretas, e percebeu que, se aceitasse aquele projeto, estaria destruindo exatamente o lugar que tinha devolvido humanidade para ele. Eu conheço, respondeu firme, e enquanto eu for CEO, ninguém encosta naquela cidade, muito menos para expulsar quem vive lá para construir resort. O silêncio na sala foi imediato. Arthur, pense bem, arriscou o diretor. É rentável, a imagem da empresa. A imagem da empresa não é mais importante do que a dignidade das pessoas, cortou ele. Se quiserem discutir o meu cargo por causa disso, que discutam. Mas esse projeto não vai acontecer. Alguma coisa mudou dentro dele naquele dia. À noite, de volta à mansão, ele chamou a mãe para uma conversa séria. Eu cansei, mãe, disse, olhando-a nos olhos. Cansei de viver como se cada passo da minha vida fosse um movimento de xadrez que você tem que aprovar. Eu só quero o melhor para você, ela respondeu. Não, você quer o melhor para a imagem da família, corrigiu. Eu quero o melhor para minha alma. E pela primeira vez em anos, eu sei onde minha alma ficou. Com aquela enfermeira? Ela falou com desprezo. Com a mulher que parou numa estrada escura para ajudar um estranho sem pedir nada em troca. Ele respondeu. Com a filha de um mecânico que me ensinou mais sobre valor em meia hora do que muita reunião do conselho em anos. Eu não vou fingir que nada disso aconteceu. E o que você vai fazer? Ela perguntou fria. O que eu deveria ter feito desde o começo? Disse, pegando as chaves. Voltar para a estrada. E dessa vez, não por fuga, mas por escolha. Ele dirigiu até a cidade sem motorista, como da primeira vez. O coração acelerava mais a cada quilômetro. Quando chegou, o sol já estava se pondo, tingindo tudo de dourado. Passou em frente à oficina. O portão estava aberto. O pai de Marina o viu chegar e franziu a testa. Você voltou, disse, seco. Voltei, Arthur respondeu. A Marina está? Ela saiu agora há pouco, respondeu o homem. Deve estar na ponte. Ela sempre vai para lá quando quer ficar sozinha, ou quando está com raiva do mundo. Arthur agradeceu e foi. Cada passo parecia mais pesado e necessário. Quando chegou à ponte, a viu encostada no corrimão, olhando para a água, o vento mexendo alguns fios soltos de cabelo. Marina, chamou com a voz baixa. Ela se virou, surpresa. O coração dela disparou na mesma hora, mas o olhar ainda trazia a defesa de quem foi ferida. Você não devia estar aqui, disse, num impulso de autoproteção.
Eu devia estar aqui desde o dia em que fui embora, corrigiu ele. Mas eu demorei para tomar coragem. Ela cruzou os braços. E o que te trouxe de volta agora? Cansaço da cidade? Briga com a mãe? Ou foi só mais um pneu furado? Ele sorriu de canto. Dessa vez o pneu está inteiro. Quem furou foi o orgulho. Ela tentou segurar, mas um meio sorriso escapou. Arthur, a gente já conversou sobre isso. Seu mundo, minha vida. Eu sei. Ele interrompeu. E mesmo assim eu preciso te dizer uma coisa. Naquele dia, você consertou o meu pneu. Hoje eu voltei porque eu quero consertar o que eu estraguei entre nós. Se você deixar. Ela o olhou em silêncio. Ele continuou. Eu recusei um projeto milionário para não destruírem essa cidade. Eu bati de frente com minha mãe. Eu não fiz isso por rebeldia adolescente. Fiz porque pela primeira vez eu encontrei um lugar que me lembra quem eu sou sem terno, sem cargo, sem sobrenome. E esse lugar é onde você está. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Arthur, eu nunca quis que você perdesse nada por minha causa. Eu não perdi, respondeu. Eu me reencontrei. Se eu tiver que escolher entre um mundo que me vê como produto e uma vida em que eu posso ser só, Arthur, eu fico com a segunda opção. E nessa segunda opção, eu quero você. Ela respirou fundo, lutando contra as emoções. E se o mundo não entender, o mundo já entendeu coisas piores. Ele sorriu. E se não entender, problema dele. Eu passei anos tentando agradar todo mundo, menos a mim. Agora eu só quero saber se... Ele deu um passo à frente. Se tem espaço aí nesse coração cansado de plantão para um milionário que não sabe trocar pneu, mas está disposto a aprender tudo o que for preciso. Marina riu, chorando ao mesmo tempo. Você é péssimo com ferramentas, comentou. É verdade, ele admitiu. Mas com orientação certa, eu melhoro. Ela deu um passo na direção dele. E você é teimoso. Aprendi com alguém, ele rebateu. Eles ficaram frente a frente. O rio passava lá embaixo, o céu ganhava tons rosados, a cidade parecia segurar a respiração junto. Arthur, ela disse por fim, eu tenho medo, mas tenho mais medo ainda de passar a vida inteira me perguntando, e se? E por algum motivo, quando você aparece aqui, tudo parece menos impossível. Ele estendeu a mão, sem tocar. Se você me der essa mão, Marina, não vai ser para um passeio de uma noite. Vai ser para um caminho longo. Às vezes vai ter pneu furado, às vezes estrada lisa. Mas eu prometo que não vou largar no meio. Ela olhou para a mão dele, olhou para a própria e, enfim, entregou. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se já soubessem o caminho um do outro desde o primeiro dia naquela estrada. Um pneu furado, uma estranha e um milionário. E o amor nasceu onde ninguém imaginava. Arthur a puxou devagar, aproximando o rosto. O beijo não foi apressado nem explosivo. Foi firme, terno, cheio de tudo o que tinha ficado preso nas pausas, nas conversas interrompidas, nas idas e vindas. Quando se afastaram, Marina encostou a testa na dele. Só me promete uma coisa. Pediu. Qualquer uma, respondeu. Se a gente brigar, disse ela, você não vai pegar o carro e sumir sem pneu furado para te obrigar a voltar. Ele riu. Prometo, disse. Da próxima vez eu volto mesmo com o tanque cheio e os 4 pneus intactos. Eles ficaram ali, abraçados na ponte onde tantas dúvidas tinham passado. Agora, pela primeira vez, o futuro assustava menos do que a ideia de seguir sozinhos. E agora eu quero saber de você. Já aconteceu de um problema no caminho, um atraso, um imprevisto, algo que você odiou na hora, acabar te levando para algo melhor, para alguém especial ou para uma virada na sua vida? Conta aqui nos comentários. E se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal para não perder os próximos contos. Tem muito amor nascendo nos lugares mais inesperados e você não vai querer perder